Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é: você irá quando Yah o chamar para o grande êxodo? Como ainda existem muitos irmãos que veem o termo êxodo e não sabem por onde começar ou não entendem, aqui estão alguns pensamentos novamente sobre o grande êxodo que está por vir, conforme descrito em Jeremias 23. Portanto, eis que vem dias, diz Elohim, em que nunca mais dirão: Yah vive, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas Yah vive, que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Jeremias 23, 7 e 8. É compreensível que haja tanto desconhecimento sobre o assunto, já que aqui na Alemanha, até onde eu sei, nenhum outro serviço, além de World Wide Wings, ensina sobre o grande êxodo que virá. Mas existem alguns serviços pelo mundo que falam sobre o assunto. Então eu fui convidada para um grupo de liderança internacional sobre o grande êxodo, mas muito depois de ter publicado o meu livro educativo Êxodo Próxima Saída, que você pode inclusive baixá-lo gratuitamente em nossa loja online World Wide Wings. Como um lembrete e também para todos que acabaram de se inscrever no meu canal no YouTube, há alguns episódios onde falam sobre o assunto êxodo, como esses, por exemplo. Episódio 8, o arrebatamento secreto. Episódios 12 e 14, o deserto como local de proteção na grande tribulação, parte 1 a parte 3. Episódio 84, para qual deserto levará o grande êxodo. Episódio 87, na trilha do êxodo ao longo da Bíblia. Episódio 88, em todos os lugares da Bíblia, na trilha do êxodo, parte 3. Episódio 94, o Vale dos Ossos Secos. Reunimos agora todos os meus vídeos sobre o tema êxodo na playlist do meu canal no YouTube. Depois de termos tratado do êxodo nos dois últimos episódios, 184 e 185, nomeadamente itens preciosos sobre o êxodo e a identidade do inimigo antes e durante o êxodo, hoje nós entraremos na questão de quem estará no grande êxodo. Nós nos lembramos que durante o primeiro êxodo houve alguns israelitas que se rebelaram na época da nona praga, a praga das trevas, e que não quiseram partir. Estes então morreram antes do início do êxodo. Está escrito em Issacar 80, 36, 39. E o Todo-Poderoso enviou trevas sobre o Egito, e toda a terra do Egito e de Patros ficou escura por 3 dias, de modo que um homem não podia ver sua mão quando a levava à boca. Naquela época, morreram muitos do povo de Israel que se rebelaram contra Yahvé, e que não ouviram Moisés e Arão, e não acreditaram que o Todo-Poderoso os havia enviado. E todo aquele que disse: não sairemos do Egito para que não morramos de fome no deserto desolado, e todo aquele que não quis ouvir a voz de Moisés. E Yah os atormentou nos 3 dias de escuridão, e os israelitas os enterraram naqueles dias, sem que os egípcios soubessem ou se regozijassem por causa deles. Quem será chamado para o grande êxodo no fim dos dias? A Bíblia nos fala sobre isso? O retorno não se destina exclusivamente aos judeus, ou seja, à casa de Judá, e sim incluirá todas as 12 tribos. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Jeremias 3,18. Isso não significa todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas apenas um remanescente. Um resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para Elohim forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça.
Isaías 10, 21, 22. A palavra hebraica para voltar é shuv, e significa retornar, aqui significando para a terra de Israel, e voltar, aqui significando para Yah e suas instruções, ou seja, para a Torá. Naqueles dias e naquele tempo, diz Yah, os filhos de Israel virão, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão Yah, seu Elohim. Jeremias 54. Quando os filhos de Israel e de Judá forem juntos para ir a Sião, eles irão chorando, sempre chorando. Ao prosseguirem, chorando por seus pecados, buscarão aquele que pode restaurá-los. O Cordeiro de Yah tirará a vergonha deles. Eles correrão chorando para os braços do Abba. Chorando, eles colocarão tudo a seus pés. Vocês dirão, levantem a cabeça, encham os copos e bebam. Você dirá, coloque seu medo e sua vergonha, sua culpa e sua dor aos meus pés. Seja lavado e redimido. Meu filho te livrou do inimigo. E eles vão, sim, eles vão. Eis o Cordeiro de Yah, eles irão. Sim, eles estão indo embora. Nós iremos, eu vou. Eis o Cordeiro de Yah que tira a minha vergonha e me restaura. Quando a casa de Judá, ou seja, os judeus, regressa chorando com os filhos de Israel, incluindo aqueles que se deixaram enxertar na comunidade de Israel, isso também significa o seguinte: os filhos de Israel apertaram a mão dos judeus e estão partindo junto com eles durante a tribulação de Jacó. Eles não observam a distância nem mesmo se opõem a eles. Em vez disso, eles sofrem as dores do parto com os judeus. Ou, em outras palavras, as dores do parto do Messias. As dores do parto são extremamente dolorosas. Jeremias descreve as dores de parto no contexto em que Yah traz o seu povo, a casa de Israel e a casa de Judá, de volta à sua terra ou à nossa terra. Pois eis que vem os dias, diz Yah, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e Judá, diz Elohim, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse Elohim acerca de Israel e de Judá. Assim, pois, diz Elohim, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se o homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como o que está de parto? Por que empalideceram todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. E será naquele dia, diz Elohim dos exércitos, que eu quebrarei o jugo de sobre o seu pescoço e romperei as suas brochas. Nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas ele servirá a Yah, teu Elohim, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Jeremias 33, 8. Ouvimos a voz do tremor. É claro que a profecia é complexa e pode ser cumprida em fases. Isto significa que a voz do tremor pode e continuará a ser ouvida e ainda mais fortemente ouvida. Isso porque a guerra entre Gog e Magog ainda está pendente e não há mais paz. Jeremias disse: há medo e não há paz. O mesmo pensamento é expresso em 1 Tessalonicenses 5:3. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é interessante neste contexto é que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, proferiu as seguintes palavras na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, no dia 22 de setembro de 2023, 2 semanas antes do ataque do Hamas. Tal como alcançamos os acordos de Abraão sob a liderança do presidente Trump, acredito firmemente que podemos alcançar a paz com a Arábia Saudita
sob a liderança do presidente Biden. Isto criaria um novo Oriente Médio. No entanto, ele se manifestou contra o direito de veto dos palestinos no processo. Não podemos dar aos palestinos o poder de veto sobre as relações de Israel com os Estados Árabes, disse Netanyahu. Ele argumentou: quando os palestinos virem que a maior parte do mundo árabe se reconciliou com Israel, eles seguirão o caminho da verdadeira paz. Paz, paz, e então a destruição repentina caiu sobre eles 2 semanas depois. Voltando à nossa questão original, se iremos no grande êxodo ao lado de Judá, a questão que circula na literatura judaica é se no fim dos tempos os cristãos, vistos como filhos de Esaú, se aliarão a Jacó ou a Ismael. Ismael refere-se ao mundo árabe e muçulmano. Todos nós seremos desafiados a dar uma resposta. Sejam todos ricamente abençoados.